Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da Bíblia, que é o Salmo 124. A palavra de Deus no Salmo 124, ela fala assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que esta palavra encontre corações simples e que necessitam desta palavra. Que o Senhor faça a obra na vida daqueles que estão sedentos em beber da sua palavra, ser trabalhados pelo teu Espírito. É o que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Certamente nós temos vivido situações que nós vimos de Deus nas nossas vidas. Foram muitas batalhas, muitas derrotas ao longo da sua existência, da minha existência, mas que não trouxeram consigo a morte, trouxeram consigo experiências, trouxeram consigo vida. Eu gosto de ouvir aqueles testemunhos onde a primeira frase que as pessoas começam a testemunhar, sabe, esses testemunhos que às vezes as pessoas querem testemunhar às vezes, outras vezes a gente chama, talvez você já fez algum momento de testemunho, mas as pessoas dizem assim: eu estava com uma dor tão forte na coluna. Ou alguém começa: irmãos, irmãs, a minha situação era tão difícil. Outros oram por mais coisas, né? Eu era assim, eu era assado, eu estava com isso, estava com aquilo. E aí nós já sabemos o que vem depois, né? A gente já fica preparado para bater palma, né? Pelo testemunho que as pessoas contam. Porque elas começam já e já entregam ouro, né? Já entregam ouro. Olha, eu estava assim, eu tinha isso, eu tinha aquilo outro. E você já sabe que o milagre virá. A nossa vida também pode ser assim daqui a um tempo, né? Às vezes nós poderíamos, eu tenho certeza que vamos poder dizer: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, teríamos morrido, teríamos sucumbido. Se não fosse o Senhor. Tudo isso será testemunho. Por isso que esse salmo, eu gosto de pensar nele como o passado do presente e o futuro do passado. Porque é um salmo que conta as bênçãos e aponta as bênçãos. No verso 4, primeira coisa que interessante que aparece no texto no verso 4 é o passado do presente. Mas nós podemos continuar aqui com o texto assim: as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Davi escreveu este salmo em resposta a um livramento. Encontramos aqui, se você pesquisar um pouquinho a Bíblia, as batalhas de Davi, um desses exemplos está lá em 2 Samuel capítulo 5, que é o momento em que os filisteus queriam invadir Israel e Davi estava muito angustiado, muito tenso, com medo. Se acontecesse a invasão pelos filisteus, seria uma catástrofe,
porque os filisteus eram homens de guerra, homens fortes, esses que você olha e você já diz, não dá para encarar. E quando a gente lê 2 Samuel capítulo 5, verso 17 em diante, a Bíblia fala assim, é um exemplo do que aconteceu com Davi quando armou uma guerra contra os filisteus. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale dos Rafaíns. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Então o Senhor respondeu: vá, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Davi experimentou esse grande livramento. Olha a resposta de Deus para o seu servo: certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Davi teve a testificação do Espírito e foi, e Deus mesmo fez a obra. Davi experimentou esse livramento grande. Os filisteus, eles foram derrotados ali, e a engenharia de guerra que Deus promoveu foi o destaque da história de Davi. A Bíblia mostra ali que Deus usa-nos como ferramentas nas suas mãos, e destaca que sem Ele, os planos que nós temos ficam só por nossa conta, o que não é bom. A Bíblia mostra aqui que a nossa justiça, que as nossas armas são do Senhor e deverão ser do Senhor. Quando nós empreendemos alguma coisa por nossa própria conta, nós ficamos entregues às nossas próprias estratégias, nossa própria inteligência, nossos próprios caminhos, e os nossos caminhos não são bons. Quando você trava uma batalha por si mesmo, seu caminho não é bom, ele não vai prestar, porque é o Senhor, segundo o seu servo, que vai à sua frente, nos dando a vitória nas batalhas da vida que nós temos, que nós vivemos. Então Davi, ele conclama ao Senhor esse cântico, porque o Salmo 124 é um cântico de ação de graças. Ele diz: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, e quando a Bíblia diz lá, Israel que o diga, eu gosto de ler e indico a você a nova tradução na linguagem de hoje. Ali está um cântico, ele fala assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, diga Israel então. Então Israel dizia: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, e então é um cântico de ação de graças, porque ali havia a vitória de alguém que empreendia uma batalha segundo a orientação de Deus para si. E todas as vezes que Davi empreendeu alguma batalha sem consultar o Senhor, foram perdidas. Todas as vezes que os reis de Israel empreenderam batalhas por si mesmos, a maioria das vezes eles foram surpreendidos com derrota. Isto mostra que sem o Senhor, muita coisa não presta. O Senhor deseja que a gente olhe para o passado, do presente, para nos lembrar o quanto Ele tem sido fiel ao seu povo, que muitas vezes se esquecem que suas vitórias são resultado de orações e confiança, mesmo que meio confundido com nossa aparente habilidade. O passado do presente, olha para lá, quantas coisas o Senhor fez pela sua vida, quantas coisas o Senhor te surpreendeu. Talvez quando você lê o povo no deserto dizia: ficamos tanto tempo, tantos anos, e as nossas roupas e nossos sapatos não se envelheceram. Essa é uma metáfora interessante. Aí alguém disse para mim uma vez: eram as mesmas roupas ou mudou de roupa? Eu disse: tanto faz.
O importante é que o povo teve roupa e teve calçado. Se era mesmo, se foi sendo substituída, isso é uma forma narrativa da Bíblia de mostrar a fé do povo. Mas olhando para trás, você pode contabilizar quantas coisas Deus tem feito pela sua vida. Conte as bênçãos, veja quantas são. Até hoje não morremos de fome, até hoje não tivemos falta do que vestir, até hoje não tivemos falta do que calçar. O salário às vezes faltou de vez em quando, mas já foi suprido, foi reposto, ou foi perdido e houve nova provisão do Senhor. E assim vamos vivendo de forma com que, olhando para o passado, a gente nesse presente temos subsídios para ficar fortes e fortalecidos no Senhor, não é? Quantas coisas você fez, quantas coisas eu fiz que foram vitória. E é como eu disse, às vezes meio embaralhado, não sabemos se foi de Deus ou foi de nós, mas eu digo que se você está em Deus, Ele está em você, não se preocupe, o importante é Ele estar em nossas vidas, para que possamos continuar fortalecidos na nossa fé, olhando para o passado do presente que nós vivemos. A gente pode olhar para esse passado e fortalecer a nossa confiança aqui, porque o passado é o que contamos como testemunho que Ele pode fazer na nossa vida. O que Deus pode fazer na nossa vida? O livramento ele é feito por Deus, porque Ele tem o objetivo de nos levar a um lugar em que Ele prepara zelosamente. Os testemunhos fortalecem nosso caráter, testemunhos fortalecem a nossa vida, fortalecem a nossa fé. É isso que o Salmo está dizendo, está no passado. Se não fosse o Senhor, que teria sido de nós? Se não fosse o Senhor, que será de nós? O verso 6 e o 7, eu gosto de chamar do futuro do passado. Diz assim: bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles, a nossa alma foi salva. O futuro do passado tem a ver com o que Deus pode fazer em nossas vidas hoje, de modo que se tornará um passado glorioso amanhã. Hoje será o passado de amanhã, e Deus pode fazer tantas coisas em nossa vida, de forma que você não vai precisar duvidar, que não sei quanto tempo lá na frente, você vai olhar para hoje e vai dizer: se não fora o Senhor que esteve ao meu lado, mas hoje sou feliz. Deus salva aqui a nossa alma da amargura, do temor e do medo do futuro, porque quando olhamos para o passado e o livramento do Senhor, nós podemos ter a mesma confiança no seu agir de hoje, de forma a transformar o futuro em um passado e derramar a sua graça em nossas vidas. Isso que Deus deseja para nós, o livramento do Senhor, que sempre será uma constante em nossas vidas. E olhando com confiança para o futuro, nós podemos entregar plenamente as nossas vidas à sua administração, porque o medo do futuro nos paralisa, e se colocarmos toda a nossa confiança em nós mesmos, nós vamos nos ver falidos. O futuro do passado tem a ver com hoje, porque nós temos e teremos subsídio suficiente para olhar para amanhã, e no amanhã deixar que cuide de suas próprias pendências, porque nós precisamos confiar e crer, né, que o amanhã está entregue nas mãos do Senhor. Não precisamos nos angustiar hoje e deixar para que o Senhor faça a sua obra, né, confiando nele sempre. Tem um verso da Bíblia que fala: muitos são os planos do homem, das pessoas, mas o que se confirma são aqueles que estão no coração do Senhor. Fazemos muitos planos, mas os que estão na vontade do Pai é que serão realizados, importantes. Olha o tempo que nós vivemos presente. Quanto dinheiro que você queria e planejava ganhar e não ganhou. Imagina. E muitas pessoas perderam muito. E às vezes algumas perderam tudo. Mas eles contavam
com vendas, contavam com o que quer que seja do seu comércio, daquilo que faz. Tudo foi por água abaixo. Quantas construções, né, imaginavam fazer, teriam como planejamento fazer, e nada aconteceu. Quantas agendas, né, quantas pendências de agenda a cumprir, nada se fez. Né? Que a gente planeja tanta coisa, mas nós não temos controle sobre absolutamente nada. Aliás, nós não temos controle sobre nada mesmo, né? Porque o ser humano ele passa de civilizado a primitivo, bastando ficar 2 dias sem comer. Quais são os planos? Não tem. Interessante aqui na igreja também, às vezes nossos pastores aqui, os líderes, coordenadores de ministério, olham as agendas, é de falar, meu Deus, quanta coisa não fizemos. E vai passando ali, isso não foi, isso já não é mais, isso já não é mais, e não tem mais agenda. Tudo que foi planejado foi-se embora, nós não temos controle sobre quase nada. Quantas viagens canceladas, né? Quantas viagens canceladas, quantas visitas foram canceladas que você pretendia fazer. Nada foi feito. Então, se a gente colocar a nossa vida na presença de Deus, se descansar nele, é o mais sábio a fazer. Por isso que, não estou lembrado agora o lugar certo, o endereço para te falar, mas a Bíblia fala assim, não diga vou fazer isso ou aquilo, diga se o Senhor quiser, farei isto ou aquilo. Os antigos falavam mais, se Deus quiser. Eu lembro bem disso. E, na antiguidade, se Deus quiser, era literal. Não era uma forma de tratamento. Porque hoje tudo é forma de tratamento, né? Deus te abençoe, forma de tratamento. Se Deus quiser, forma de tratamento. Tudo forma de tratamento. Não significa que aquilo que a pessoa disse é aquilo. Uma vez, assistindo uma série ruinzinha, minha filha falou, pai, eu acho que é crente. Porque ele falou, Deus te abençoe. Eu digo, não significa nada. É simples forma de tratamento. A frase não faz parte da vida daquela pessoa. E hoje é assim. Quantos planos foram-se embora? E se você não entregar a sua vida ao Senhor e aos seus cuidados, vai ficar muito angustiado, murmurento, murmurona, vai ficar muito chateado, vai ficar muito sem ânimo para a vida, se você não dizer para si mesmo, se o Senhor quiser, serei isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, farei isto ou aquilo. Esses tempos eu estava lendo um livro muito interessante, de um sujeito chamado R.C. Bodley. Ele foi descendente de uma grande livraria americana, e um dia ele resolveu que suas preocupações eram demais para ele, então ele abandonou tudo aquilo que ele conviveu, da sua riqueza, das pessoas, com o papo das pessoas, ele abandonou tudo e foi viver num deserto com alguns árabes. Então ali ele aprendeu que a fé daqueles homens era de total entrega, conforme ele foi vivendo, junto daquelas pessoas. E ele aprendeu que aqueles árabes diziam para ele assim, em qualquer circunstância, Deus criou você e todas as suas ações, era o lema daquelas pessoas. Então eles aceitam a frase, segundo o Bodley está testemunhando, eles aceitam a frase literalmente, eis aí a razão pela qual aceitam a vida tão calmamente, não se preocupam nunca com coisa alguma, e nem se lançam a desnecessários acessos de raiva, de cólera, quando as coisas não saem como desejam. Sabem que o que foi ordenado, e que ninguém, a não ser Deus, pode mudar alguma coisa. Essa era a fé simples e literal daquelas pessoas. E ele foi olhando aquilo e foi aprendendo. Ele conta a história de que uma vez pegou 3 dias de tempestade de areia no deserto, onde muitas coisas daqueles nômades foram perdidas. Mas a reação foi o reconhecimento daqueles homens dizendo assim, Mektub. Mektub é a palavra que
traduzida quer dizer, está escrito, Deus quis. Após a tempestade, o chefe da tribo disse para ele, não foi tão mal assim, poderíamos ter perdido tudo. Deus seja louvado, pois temos ainda 40% dos nossos carneiros para começar tudo de novo. É a aceitação daquilo que não pode ser mudado. Mas não só simples aceitação por aquilo que não pode ser mudado, é a aceitação por aquilo que não se pode fazer nada. Então sua conclusão ao sair daquele lugar foi assim, os 7 anos que passei entre os árabes, me convenceram de que os neuróticos, os loucos, os bêbados da América e da Europa, são produtos da vida apressada, cheia de correrias e preocupações que vivemos em nossa chamada civilização. Ele aprendeu, esse povo é louco, o povo enlouqueceu, estão atrás de coisas, do status, da autopromoção, e eles se embrenham, e eles ficam loucos e não sabem, é uma loucura coletiva. E eu chego à conclusão que os desesperados, eles estão aí, caídos em doença, em depressão, em ansiedade, porque querem mudar o que não pode ser mudado e não aceitam o que deve ser aceito. Mas os confiantes no poder de Cristo estão prontos a testemunhar no futuro um passado de paciência e lutas vencidas. Eu quero, lá no futuro, testemunhar de hoje, da pandemia, das confusões, das perseguições, das lutas. Eu quero olhar na frente, quero olhar para trás e dizer, Deus foi a minha justiça, Deus foi o meu provedor, Deus foi aquele quem segurou aqueles que creem nas suas mãos. Esse é o passado do futuro. Eu lembro dos ensinos do Senhor Jesus, que ele diz assim, lá em Mateus 6, verso 34. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. É ser como o mestre. Nós precisamos ser como o mestre. Nós precisamos voltar e ler Mateus de 1 a 5, Sermão da Montanha. Quais deveriam ser nossas reações, nossas posições. E uma delas foi esta. Amanhã vai trazer suas próprias preocupações. Se você ficar pensando no amanhã, vai transformar o passado daquele futuro num caos na sua vida, porque você não soube viver o presente. E o Salmo 124 fala, se não for o Senhor, este será o nosso cântico por toda a vida como testemunho, sempre. E a Bíblia fala no verso 8 do Salmo 124, então do futuro de quem crê, não é? Então se por um lado, a gente tem o passado do presente, por outro lado o futuro do passado, nós temos também o futuro de quem crê. Diz o verso 8 assim, o nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Nós precisamos, sabe, queridos irmãos e irmãs, sempre encontrar Jesus Cristo em cada frase, em cada palavra do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento é a sombra da realidade presente e por trás, lá no Antigo Testamento, estão a ilustração daquele que viria, que é Jesus Cristo. Quem pode ser salvo da corrupção deste mundo e do inferno e ser socorrido por Deus? Quem são essas pessoas que, como diz a Bíblia, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, mas depois no verso 8 ele fala, o nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Este é o segredo. O segredo é aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro,
Porque o verso 8 do Salmo 124 aponta para Jesus Cristo. Ele aponta para um nome. E quando você lê, o nosso socorro está no nome do Senhor, significa está o nosso socorro, a nossa vida, a nossa eternidade e a nossa salvação está atrelado à justiça, à vida de Cristo em nós, porque é a estes que são reservados as bênçãos, a graça e a vida de Deus para nós. Quando a Bíblia fala lá, um pouquinho acima no Salmo 124, que fala sobre o laço do passarinheiro, o laço do passarinheiro é a morte eterna, na qual o Senhor nos livra por meio de Jesus Cristo. Diz aqui a Bíblia, verso 7, a nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres, diz a Bíblia. Esse laço do passarinheiro são as correntes do inferno que gostariam e precisariam e que fazem de tudo para tirar vidas do reino de Deus. E aqui a Bíblia fala para nós que nos livra do laço do passarinheiro, que é a morte eterna, na qual o Senhor nos livra por meio de Cristo. E a nossa salvação está relacionado, atrelado ao nome do Senhor, que é o nome de Jesus Cristo. É só em Cristo que nós somos salvos e libertos, e é só em Cristo que somos socorridos. A Bíblia descreve aqui quem são os que recebem o socorro verdadeiro, que vem de Deus. Quando lá em Apocalipse capítulo 7, o ancião pergunta, quem são os que vieram e receberam socorro e tiveram vitória ao entrar no seu reino? Aí Apocalipse 7 fala assim, um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou, quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi, o Senhor sabe. Então ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quem são os que receberam o socorro? Foram livres do laço do passarinheiro. São estes que tiveram suas vidas lavadas pelo sangue do Cordeiro. Eu acho muito interessante no verso 14 de Apocalipse 7, quando ele fala assim, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O que é alvejar, né? As pessoas que lavam roupa sabem muito bem o que é alvejar, que é mergulhar, que é limpar bem, que é tirar manchas e ficar nova, ficar limpa completamente. E é isso que a Bíblia diz, são aqueles que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, mostrando aquele que é justificado, aquele que nasceu de novo, aquele que é feito nova criatura, aquele que está apto a receber, através da humildade e da sua entrega, toda a sua vida a Jesus Cristo, o Senhor. É só Ele quem pode fazer e nos livrar do laço do passarinheiro e ser um socorro muito presente. Você é salvo por Cristo? Já nasceu de novo? Porque sem esse novo nascimento, ninguém receberá socorro e nem verá o reino de Deus. Porque a vida com Cristo era muito mais profunda do que conhecimento teórico. A vida com Cristo é prática. A vida com Cristo é coração quebrantado. A vida com Cristo é obra de cruz na vida. A vida com Cristo é renúncia, que demonstra tudo isso, a vida daqueles que alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro e que acharam socorro e foram libertos do laço do passarinheiro. Este salmo é um cântico de ação de graças, é um cântico de testemunho e é um cântico profético, apontando para o Cordeiro de Deus. E é maravilhoso. Ação de graças é isso, a vida se torna melhor, porque reconhece ao Senhor no passado e pavimenta a estrada para um futuro glorioso das nossas vidas.
é viver em ação de graças, pavimentando um caminho longo na presença do Senhor, onde todos os tempos da nossa vida são tempos bons. Por causa do quê? Se não for o Senhor que estiver ao nosso lado. Se não for o Senhor que está ao nosso lado. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Se não fosse o Senhor. Davi, ele era um guerreiro astuto. Era o autor deste salmo, segundo a história. Ele era um guerreiro astuto e vigoroso. E teve lutadores valentes ao seu lado. Mas foi o Senhor quem trabalhou cada grande vitória por seu intermédio. Se não fosse o Senhor, não haveria vitória na vida de Davi. Se não fosse o Senhor, não haveria vitória na nossa vida. E se não for o Senhor, não haverá vitória no futuro da nossa vida. Este é o salmo maravilhoso, que eu gostei muito de ler, de ruminar, mastigar bastante ele, porque é maravilhoso para o nosso espírito, para a nossa alma e para o nosso corpo. Que seja assim com a sua vida, viu? Então eu quero orar com você nesta hora. E você coloca a sua vida diante do Senhor, aí onde, na sua casa. Peça ao Senhor que te abençoe com paz. Peça ao Senhor que te abençoe com fé. Tira da sua vida toda a ansiedade, a preocupação, depressão. Faça alguma coisa. Que o Senhor seja o lema que você usa para viver. O lema que você tem misturado na sua vida, alvejado na sua vida. Que o Senhor seja este, que te abençoa com paz, com vida, não é? Seu futuro vai ser brilhante, se você não fizer do presente a ansiedade, dar margem à ansiedade angustiante, dar margem à murmuração, dar margem ao pessimismo, dar margem às vozes do diabo, às vozes das pessoas dirigidas pelo diabo, mas olhe para Jesus, e Jesus te libertará sempre, a cada dia. Coloque a mão no seu coração e ore por você mesmo, para que o Senhor te abençoe. Vamos orar juntos, e o Senhor te fortaleça a fé. Em nome de Jesus, Pai, nesta hora, na sua presença, quero orar, encher meu coração e o coração dos irmãos e irmãs em ações de graças. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, teríamos sido engolidos vivos quando a sua ira se acendeu. Mas bendito seja o Senhor, que sempre nos livra, que sempre nos protege, que sempre honra a nossa fé. E nós queremos testemunhar a vida de um espírito livre, de uma vida abençoada pela Tua palavra e Tua presença. E se nesta hora, meu Pai, tem alguém em seus lares, suas casas ou neste lugar, angustiados, com medo, desanimados, que esta palavra encha os seus corações, que realmente experimentaremos a vitória do Senhor em nossas vidas. E eu invoco esta vitória, esta bênção sobre a nossa igreja, representada aqui e em cada casa, que com coração humilde recebe a Tua palavra, em nome de Jesus.